Olá, tudo bem? Você está no Questão de Ordem, programa que leva até você um pouco mais dos nossos vereadores, os seus projetos e as suas histórias. Estamos hoje com Dorival Lemes, ainda no PSD, que vai bater um papo aqui com a gente. Tudo bem, Dorival? Tudo bem, um prazer estar aqui com você, telespectador, na certeza de que a oportunidade que nos é dada nesse momento, estamos aqui para transmitir a você um pouco do trabalho que praticamos aqui na casa. Bom, antes da gente falar de projetos, enfim, eu falei ainda no PSD, porque o senhor ainda está no partido, e no nosso último bate-papo o senhor disse que ainda estava se definindo. Temos essa definição? Sim, oficialmente eu estou no PSD, mas já tenho um compromisso firmado com o presidente Denilson Marzocchi, com um membro da Executiva Nacional, o ex-deputado Eleusis Spávia, meu amigo, quem sempre quero render minha homenagem, meu respeito, de que nós não teríamos mais nenhum compromisso de seguir o estatuto ou regimento do partido, e ficaria eu com a obrigatoriedade de, comum acordo com o partido, de desligar-se. Devo fazê-lo possivelmente nos próximos 60 dias e quero fazê-lo com tranquilidade, na busca de um partido que possa não só me acomodar, como também servir o programa estatutário do partido e que possa ser mais um daqueles que venha somar e contribuir com o processo eleitoral de 2016. Daí nós temos agora um pouquinho mais de tranquilidade para trabalharmos com um pouco de acerto, porque quando você toma algumas medidas com tempo curto, com alguma pressão, você está sujeito a cometer erros e equívocos que lá para frente você pode pagar o preço caro. Então quero fazê-lo com tranquilidade, não escondo de ninguém que tenho muito desejo de fazer parte do grupo político que haverá de disputar as eleições de 2016, tendo à frente e o controle do grupo o prefeito Valdomiro Lopes da Silva Júnior. Não é novidade para ninguém. Estou aqui na casa como líder do governo, um governo que eu particularmente confio, acredito e o defendo. E, para tanto, desejo estar num partido que possa fazer parte desse grupo do candidato que seja apoiado e que tenha a chancela do prefeito Valdomiro Lopes da Silva Júnior. O senhor está com um tempo agora extra aí para tomar essa decisão, não só o senhor, todos que desejam se filiar, mudar de partido, porque a reforma aprovada e sancionada reforma política sancionada pela presidente Dilma reduziu para 6 meses o tempo de filiação, antes um ano, né? A pessoa tinha que se filiar em outubro do ano anterior à eleição, agora esse tempo caiu para 6 meses. Ajuda isso? É melhor, é pior? Como é que o senhor avalia? Isso foi talvez uma das melhores coisas que pôde acontecer, não só para mim, como para o processo político. Porque se nós formos aqui fazer o comparativo de como era a legislação e que mudou-se a partir de ontem, que foi publicado no Diário Oficial da União, todo e qualquer pretenso candidato a disputar qualquer eleição em todos os seus níveis deveria estar afiliado num partido com 12 meses de antecedência às eleições. Logo, o nosso prazo na legislação anterior seria 2 de outubro, que coincidia com as eleições no dia 2 de outubro de 2016, um ano. Com a nova legislação, com essa mini reforma eleitoral que a presidente sancionou, todos nós, pretensos candidatos, teremos prazo de 6 meses para optar. Por que isso fica melhor? Porque você não fica comprometido com o partido em 12 meses. Você não tem... Veja bem, a própria ciência política, ela é uma ciência altamente dinâmica. Ela se alterna por segundo. E se você ficasse amarrado naquele compromisso de 12 meses, muitas coisas poderiam acontecer nesse transcorrer de tempo e você não teria alternativa nem para onde correr. Então, diante do dinamismo que a própria ciência política nos impõe no dia a dia, esses 6 meses foi muito bom, porque nos dá a oportunidade de tomar uma medida tranquila, segura, madura e com consequências. Falando da reforma, alguns pontos foram vetados pela presidente Dilma, como
o financiamento empresarial de campanha e o voto impresso na urna. A gente comentava antes aqui, o senhor me dizia que seria importante, após votar na urna, ter o voto impresso. Queria que o senhor comentasse um pouco disso. Não quero dizer que seja saudosista, mas disputei eleições onde os escrutínios eram manuais e eram individuais e o voto era impresso. Salvo um juízo contrário, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor de uma maneira assim muito concreta, mas eu vou emitir o meu ponto de vista. Eu acreditava mais nas eleições anteriores à criação do voto eletrônico, porque poderia haver um pouco mais de demora na apuração do escrutínio dos eleitores, mas eram resultados mais efetivos, que correspondia à expectativa dos nossos eleitores. Houve uma alteração por parte da Câmara Federal e do Congresso que encaminhou a presidente Dilma, e ela vetou que houvesse alternativa também da possibilidade do eleitor votar em 2016 e ter algum comprovante que o seu voto efetivamente estava consignado, ou seja, o voto seria formal e seria impresso, também além do voto eletrônico. Eu coloco um pouco em dúvida, meu caro Alexandre, você, telespectador, e vamos pensar juntos. O sistema eletrônico já está implantado no Brasil já há mais de 10 anos, acho que já concorremos em 2002, 2004, se eu não estiver enganado, quando foi implantado o sistema eletrônico no país, passam 10 anos. O sistema deixa muita interrogação e muita dúvida nas nossas cabeças. E uma das que coloco sempre em particular, eu vou colocar para você, telespectador. Será que o sistema é tão bom, tanto quanto realmente se apregoam às autoridades políticas desse país, responsáveis pelo voto na urna eletrônica? Se fosse tão bom, por que os países, as grandes potências mundiais, quer nos Estados Unidos, quer na América de uma forma geral, quer na Europa, na Itália, Inglaterra e etc., por que ainda não compraram esse modelo, se o modelo é tão bom? Esse modelo está no Brasil, acho que mais 1 ou 2 países vizinhos aqui da América do Sul. E alguns países da África. Ali. Alguns países da África, muito bem lembrado. Agora, isso me deixa em dúvida. Eu penso que nós, eleitores, ficamos sempre vulneráveis entre aspas, a possíveis manipulação de jogo de interesse. Porque não se pode discutir hoje que o avanço tecnológico é uma realidade e nós temos que nos adaptar aos seus avanços, a tecnologia de ponta. Mas também não podemos deixar de dizer que quem manipula todo o sistema eletrônico é o homem. E ao homem tudo é possível. E eu sou um daqueles que, lamentavelmente, não devoto e não demonstro total credibilidade ao sistema eletrônico de votos. Bom, nenhum aparelho de informática, computação é 100% seguro, hoje, tudo é suscetível à fraude. Né? É tão comum que hoje nós estamos, como cidadãos, nos deparando com noticiários do mundo, das invasões dos hackers e de tantas coisas que hoje nós estamos sujeitos, submetidos, sobretudo aqueles que se expõem mais nas redes sociais. O próprio sistema bancário, né? O pessoal tem a fraude do boleto aí agora, que entra lá, altera o número dos boletos, você deposita o dinheiro na conta do cara. Muito importante a sua colocação, que só vem reafirmar a vulnerabilidade do sistema. O sistema é vulnerável, o sistema ainda não é merecedor de crédito. E para concluir o assunto da pergunta que você me coloca, eu lamentei ela ter vetado a questão do voto impresso e lamento também ela ter vetado a questão do financiamento de campanha. Eu achei aquilo lá um absurdo. É institucionalizar neste país os caixas 2. Os caixa 2 passou a ter uma força muito forte no sistema eleitoral para 2016. A fraude eleitoral será a coisa mais
constatável, porque qualquer eleição hoje que você venha disputar, sobretudo na eleição majoritária, ela tem um custo mínimo indispensável. Você já sabe o mínimo que você vai gastar e não sabe a que patamar você vai chegar. Normalmente, são financiamento de campanha proporcionado pelas pessoas jurídicas. E o que se vê hoje nesse país é que não há financiamento público de campanha, a pessoa jurídica não poderá mais financiar, e sim a pessoa física com um limite ainda estabelecido dentro daquilo que ela aufere como rendimento na sua declaração de imposto de renda. Então, ou as campanhas vão ficar monótonas realmente, ou a possibilidade do Caixa 2 estar instituído nesse país, o que eu lamento profundamente que isso possa ocorrer nesse país mais uma vez. Sem dúvida. Só para quem não sabe, só pessoas físicas, né, pessoas físicas poderão doar. Sobre a questão do voto, funcionaria da seguinte maneira: você votaria, sairia um papelzinho que você depositaria na urna ali do lado. Qualquer dúvida, abre a urna e conta os votos. Seria assim. Eu quis colocar, talvez não fui claro, te agradeço. Seria até uma espécie de uma votação paralela. Exatamente. Uma prova real. Te agradeço pela colocação e a complementação da informação. Eu peço licença para o Dorival, nós vamos para um rápido intervalo. Lembrando que você pode participar aqui do Questão de Ordem por meio das nossas redes sociais, Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Envie a sua pergunta para os nossos vereadores. Já voltamos. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Estamos de volta com o Questão de Ordem, que hoje recebe o vereador Dorival Lemes. Bom, nós falávamos aqui de eleição no bloco anterior. Quero aproveitar a sua experiência e conhece como poucos a política riopretense. Como é que está caminhando o nosso cenário para 2016, vereador Dorival Lemes? Penso que o quadro começa a dar sinais. Sinais porque havia uma expectativa, primeiro, dessas pequenas alterações que houveram na reforma política. Essa era a expectativa, primeiro, dos pretensos candidatos, quer na majoritária, que é a eleição para prefeito, eleição na proporcional para vereadores. Então, isso já é uma questão já resolvida e que dá para que os candidatos começarem a se alinharem. Mas o processo, ele vai se consolidar, acredito eu, mais ou menos no começo do mês de abril de 2016. Por quê? Porque é o período onde as filiações realmente se encerram definitivamente dentro da nova legislação, que é os 6 meses. Rio Preto, o quadro que hoje se apresenta, a mim particularmente, acho que a você também, telespectador, não vai trazer grandes novidades. Não vou chamar da mesmice, mas vou dizer que não teremos opções do novo, daquele que vai se despontar como candidato e vai dar a você, eleitor, a oportunidade da expectativa de uma mudança ou coisa parecida, se assim você o pensa. Eu quero crer que o quadro vai se definir em cima de um candidato que ainda não tem definição por parte do atual prefeito, Dr. Valdomiro Lopes da Silva Júnior, que terá o seu apoio do seu grupo que vai compor todo esse quadro. E, no paralelo, nós teremos uma questão que hoje a cidade toda discute, que a cidade hoje anseia e espera, que é a decisão do ex-prefeito Edinho Araújo. Eu acho que tudo vai passar... Por aí, né? Eu posso até te afirmar. São 2 momentos da eleição de Rio Preto. É uma eleição com Edinho, outra eleição sem Edinho Araújo. E o que o feeling do senhor diz?
o meu filho ainda... talvez se eu voltar aqui nesse programa daqui uma semana, 10, 15, 20 dias, eu possa ter um filho um pouco mais apurado, porque tudo está dependendo nesse atual momento, nesse momento que estou falando com você, telespectador, o governo federal da presidente Dilma, ela passa por uma reforma ministerial e, consequentemente, os noticiários que nós estamos acompanhando, as informações que nos chegam, ela deverá atingir até nesse momento, ministro dos Portos, que é o Edinho Araújo. Possivelmente ele seja sacrificado e volte a retomar a sua cadeira de deputado federal na Câmara Federal. Se esse quadro vier a ocorrer nas próximas horas, é muito provável que o ex-prefeito Edinho Araújo se credencie a ser um potencial candidato a prefeito em São José do Rio Preto. Não podemos subestimar jamais o seu valor político e o seu peso político. E se houver alguma, não chamo manobra, ou algum trabalho do PMDB, que hoje é o partido que governa esse país, é o partido que interfere nas decisões da presidente Dilma, é o partido que vai dar sustentação à presidente Dilma, é o partido que está se comprometendo cada vez mais com a presidente Dilma na Câmara Federal e no Senado, na medida que esse jogo da troca que está levando o partido a ter um número grande de ministérios, inclusive o da saúde, está num jogo de uma barganha muito... que me deixa até preocupado, com o compromisso quase que exclusivo da manutenção da atual presidente junto ao comando deste país, no que diz respeito a criar um enfrentamento na Câmara, que é composta de 513 deputados, e ter uma maioria para que os pedidos de impeachment, que hoje são 12 ou 13, parece, já ingressado na Câmara Federal, venham a não ser acolhidos em plenário. Então isso me coloca numa situação de não poder adiantar ainda o quadro político naquilo que eu penso, no meu feeling, porque tudo vai passar por essas medidas que nos próximos dias deverão acontecer e sabermos então até para onde vai o nosso ex-prefeito, nosso amigo e possível candidato a prefeito Edinho Araújo. É uma questão de tempo, eu prefiro me silenciar nesse momento e aguardar os acontecimentos. Pois é, como o senhor disse, a presidente realmente vendeu a alma para o PMDB para tentar se manter no cargo. É uma pena. Eu pertenci ao PMDB desde a sua fundação. O senhor cogita voltar ao PMDB ou não? Muitos anos PMDBista, né? Eu não diria que eu cogito ou deixo de cogitar. Eu sou um homem que as minhas atitudes, por mais que não agradem pessoas, eu procuro ser marcado por coerência. E o homem que não tem coerência na vida, ele não vai a lugar nenhum. Eu sou um daqueles que tem uma história de 27 anos de MDB, depois PMDB, fui vereador aqui por várias legislaturas, eleito por esse partido, e que quando saí do PMDB, saí de uma maneira traumática. Um partido que lutou pela democratização desse país, e um partido que teve história com a democracia desse país, e que pratica exatamente um ato de golpe no momento que faleceu o então presidente regional estadual, Oreste Quércia, e na troca do partido, do comando do partido. Mais de 80 diretórios no estado de São Paulo passaram por uma intervenção e por uma tomada de poder. Eu deixei o partido ato contínuo porque nunca pactuei com o regime de força. Então seria incoerente eu retornar a um partido cuja atitude que foi tomada aqui em Rio Preto, na tomada do diretório, que o diretório foi simplesmente tomado, que esse diretório que teve lá e que passou por lá não foi um diretor eleito pelos membros do partido, e sim foi imposto goela abaixo, de cima para baixo. Eu tenho um respeito profundo pelo PMDB, mas esse momento foi muito marcante na minha vida e faz com que eu tenha perdido um pouco da expectativa e do respeito ao partido.
Em Rio Preto, né? Ouvi comentário aí de bastidores que Edinho seria candidato negociando Eleusis Paiva como vice. Há essa possibilidade, na opinião do senhor? Eu sou daqueles que pactuam que na política, tudo é possível. Eu nunca duvido de nada que me falam na política. Eu fiz ciências jurídicas, sou formado em Direito, bacharel e advogado inscrito na OAB, porque gosto de estudar a ciência que seja dinâmica. Eu não gosto de nada que é estático. E a seguir vim para a vida política. E me pós-graduei em ciências políticas como cientista e me pós-graduei também em estratégias políticas. E quando você faz uma colocação dessa natureza, eu não descarto, porque esse dinamismo, essa rotatividade da política, ela faz que tudo seja possível. E eu não descarto e quero aqui render um tributo muito pessoal à figura e à pessoa de Eleusis Paiva. Eu nutro um respeito profundo, uma admiração enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto político, enquanto deputado federal. Um bom nome. Independentemente hoje de me alinhar no grupo político do qual ele faz parte, eu não deixo de ter respeito a esse cidadão. Seria uma boa dobradinha, poderia ser até o inverso. Eu tenho informes, e posso dizer a você aqui agora, de público, que também não está descartada a possibilidade, ao que se corre nos bastidores, ao que muitas vezes chega ao meu conhecimento, não está descartada a possibilidade do ex-prefeito Ariano Araújo se abster de participar do processo eleitoral em 2016 e apoiar um candidato para prefeito. E dentro desse alinhamento de apoiar um candidato a prefeito, o próprio nome Eleusis Paiva é um nome que está em cogitação, é um nome bom, é uma figura nova, é uma pessoa de bons propósitos e que eu não me coloco contrário. Eu acho que é tudo possível isso na política. Eu volto a repetir, eu gosto da política porque é uma ciência dinâmica. Nada está descartável na política. Maravilha. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, Dorival, falar um pouquinho dos seus projetos. O senhor apresentou recentemente um projeto, deu bastante burburinho aí na imprensa, que altera o tempo de atendimento em bancos que prestam serviços sociais, como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Qual o objetivo desse projeto do senhor? Parece que é para flexibilizar o tempo, os 15 minutos de atendimento pessoal de gerente, é isso? Vamos restabelecer a coisa como a coisa realmente é. Não com o objetivo de corrigir você, mas a sua colocação, ela carece um breve comentário. O que está em pauta é uma lei do nobre presidente da casa, meu amigo Fábio Marcondes. Ele pensou e executou e aprovou um projeto de sua autoria que não tem nada a ver com os 15 minutos. 15 minutos de atendimento é um projeto do ex-vereador dessa casa, Pedro Roberto, que estabeleceu o atendimento da relação cliente-guichê-caixa. Cliente-guichê-caixa. Essa lei está inalterada e continua em prática em São José do Rio Preto. O que o vereador Fábio Marcondes fez foi uma lei dando mais uma etapa na relação atendimento cliente-agência bancária, agências bancárias. Mas no que diz respeito ao atendimento personalizado, exclui-se a relação caixa. E ele fez um projeto muito bom, um projeto pensando no interesse público, e ele, como homem público, teve essa visão, por ter feito um projeto de tamanha importância para a população de Rio Preto, para que toda vez que você, cliente de qualquer banco, ao dirigir ao banco e ser atendido de forma personalizada, quer pelo gerente, quer por qualquer funcionário, tivesse uma espera desse contato de 30 minutos para qualquer tipo de negócio que fosse praticar na rede bancária. O que ocorreu na prática? Ocorreu que esse projeto do nobre vereador, presidente Fábio Marcondes, muito bom, diga-se de passagem, quero repetir sempre, ele atingiu toda a rede bancária.
Mas existe um detalhe que eu trago como alteração no projeto do vereador Fábio Marcondes, e essa alteração está sendo feita de comum acordo com o presidente da Casa. Ele esteve na superintendência da Caixa Federal, ele se sensibilizou pelo problema e ele me permitiu que fizesse essa autorização. E qual é essa alteração? Esses 30 minutos, ele não pode ser genérico a todos os bancos. É preciso você pontuar que dentro do complexo bancário, no Brasil, existe um banco chamado Caixa Federal, hoje, antigamente era Caixa Econômica Federal, hoje é Caixa Federal, pura e simplesmente, que é o único banco agente do sistema que coordena e executa todos os programas sociais e as políticas públicas do governo federal. Todas. Aqui eu cito, por exemplo, a execução do PIS, do pagamento de seguro-desemprego, dos financiamentos habitacionais, da Minha Casa Minha Vida, dos financiamentos e penhores de joias, e enfim, Bolsa Família, né? Bolsa Família e tantos outros mais. E nenhum banco da rede comercial são executor desse programa, porque é bom que se diga, a Caixa Federal é o único órgão bancário que é 100% brasileiro, ele é nacional, ele não tem SA. O Banco do Brasil ainda é um banco de economia mista, que tem 51% das ações que é do governo e 49% que é ação da iniciativa privada. A Caixa Federal é o único banco realmente oficial do governo e coube a ela a execução de todos os programas e as políticas públicas do governo federal. O que faz a nossa lei? A nossa lei excetua bancos, seja ele quem for, no caso hoje a Caixa, que executem os programas sociais do governo, que há uma demanda de tempo maior. Não haveria esse tempo hábil. Seria Minha Casa é Minha Vida, por exemplo. Para cada entrevista que se faz com um cidadão que é convocado para ir na Caixa, ele demora 50 a 60 minutos, porque ele passa por um processo de uma entrevista socioeconômica, por uma entrevista de um cadastro de idoneidade, por composição de renda, o fracionamento de valor de prestações. É uma demanda, um penhor de joias. Você hoje, um cliente comparece fazer um penhor de joia na Caixa, ele entrega o seu produto. Esse produto tem que ser avaliado por um técnico, que depois passa por um contrato, depois passa por uma liberação de recursos e o pagamento do penhor. Isso demora um pouquinho mais. Então eu coloquei na lei que, se tratando de banco social que executa a política pública do governo federal, será concedido excepcionalmente para esse banco um prazo de até mais 30 minutos, dando a ele flexibilidade e condições de se enquadrar na lei. O vereador Fábio Marcondes, e um complemento da minha, que vem apenas fazer essa correção e praticar justiça aos funcionários e à Caixa Econômica Federal. Maravilha, tá aí a explicação do Dorival. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente nessa questão de ordem. Agradeço a você que nos acompanhou, pôde entender um pouco mais aí deste projeto do vereador. Eu agradeço a sua audiência e até a próxima.